Deus te abençoe, Tiago. Continua te usando, né? Seu companheiro de dupla hoje não, não teve coragem ainda de vir, né? Mas ele também vai louvar. Achei tão bonitinho, né? O dia que eu cheguei, que o Isaac viu que eu tinha chegado, mandou um videozinho para mim, um áudio, né, irmã Manuela? Alegre, dizendo, pastor, estou tão feliz, o senhor chegou. E sabemos que é a atitude dele, né? Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé nesse momento, irmãos. Quero convidar a irmã Lúcia aqui, irmã Lúcia. Eu quero fazer uma oração com a igreja pela senhora. Irmã Lúcia Lira. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia é muito clara para dizer para nós estarmos chorando com aqueles que choram. A igreja esteve orando, a irmã Lúcia, mais ou menos por um período de 30 dias, passando uma situação difícil com a sua filha lá na Europa, entre a vida e a morte. E quando foi ontem, mais à noite, Deus recolheu a filha dela, Joelma. Eu vi até a foto, uma mulher bonita, ainda cheia de vida, mas também sabemos que Joelma viveu 21 anos a mais, porque Deus havia feito uma grande cura. A irmã Lúcia já deu esse testemunho aqui alguns anos atrás. E a filha dela ainda não foi sepultada, está lá na Europa, e provavelmente a irmã Lúcia não terá oportunidade de ir lá, mas ela disse para mim, pastor, à noite eu estarei no culto, mesmo no meio da dor, da tristeza, mas agradecendo a Deus por ter me dado Joelma e por ter feito um grande milagre. Joelma ainda teve a oportunidade de se reconciliar, partir com o Senhor. Então está aqui uma mãe no altar do Senhor, veio trabalhar na portaria em meio ao luto. Que Deus te abençoe, irmã Lúcia. Que o nosso abraço, as nossas orações demonstrem a nossa comunhão e nosso amor pela senhora e pela sua família. E também que o consolo do Espírito Santo possa trazer o consolo sobre a sua vida. E louvado seja Deus pela força e a graça que o Senhor tem te dado. Soberano e eterno Deus, está aqui, Senhor, a tua filha. A dor que esta mulher está sentindo é uma dor incomparável, meu Deus, porque ela é mãe, ela gerou, ela criou, ela ensinou os teus caminhos. Joelma cresceu, Joelma adquiriu família, teve filhos. O Senhor fez um grande milagre na vida de Joelma, curando ela de um câncer há 21 anos atrás. O Senhor acrescentou esses 21 anos a mais. E nós estávamos orando para que o Senhor fizesse a tua vontade. E o Senhor já tinha falado com a irmã Lúcia que iria tomar a sua filha para a eternidade. Senhor, mas o Senhor que é consolador, ajuda esta mãe, sustenta ela com a tua mão de poder e de autoridade. Mesmo em meio à dor, em meio às lágrimas, ela veio trabalhar na tua casa. Ela está aqui te adorando, Senhor, como exemplo de fé, de fidelidade, e pela graça do Senhor esta mulher está de pé. Traga todo o consolo do teu Espírito Santo sobre ela. Toma o marido da Joelma, os seus filhos, toda esta família, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha trazer o consolo do teu Espírito Santo. E aqueles que ainda não te servem, venham chegar à salvação, a receber a salvação no coração, Pai. E assim nós clamamos pelo consolo do céu sobre o coração da tua filha, em nome de Jesus. Dê um abraço nela, irmã Ruth, representando o abraço desta igreja. Aleluia. Irmãos, podeis assentar.
Nós vamos recolher a oferta da casa do Senhor nesta noite. Eu agradeço a Deus por todos vocês que me amam, que oraram por mim. Mas desde o início Deus falou para mim que Deus ia levar ela. Então eu fiz um apelo para ela voltar para Jesus. Ela disse, eu tenho até gravado. Ela falou que ia voltar porque Jesus amava ela. E eu agradeço a Deus por essa igreja, por esse pastor amado, que é o anjo da igreja, que tem sustentado, Deus tem sustentado ele para levar esse rebanho direitinho. Ele está levando direitinho. Eu amo essa família, amo de toda a minha alma. Eu podia estar em casa junto com a minha filha, com meus netos. Eu disse, não, eu quero estar na minha igreja junto com o povo de Deus que me ama. Obrigada, meus irmãos. São momentos difíceis da vida, irmãos. Mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas a ordem do Senhor é para termos bom ânimo. E esse momento difícil da irmã Lúcia também serve de testemunho para nós, que às vezes enfrentamos algumas coisas, às vezes tão pequenas, e deixamos de vir à casa do Senhor adorá-lo. E está aí o exemplo de uma serva do Senhor, em meio à dor, ela almejou estar no meio da irmandade, adorando a Deus, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Sabemos que o Senhor está com ela e que tudo que ela precisa, o Espírito Santo fará, porque Ele é consolador. E a Bíblia diz que Deus não permite nada além do que a gente possa suportar. Quero recolher a oferta na casa do Senhor nesta noite. Você que trouxe a sua oferta de amor, de gratidão a Deus, os seus dízimos, nós estaremos orando agora. Soberano e eterno Deus, apresentamos esse momento das contribuições, que o Senhor receba os nossos dízimos, as nossas ofertas, como sinal do nosso amor, da nossa gratidão e da nossa fidelidade ao Senhor. Continue prosperando na vida do teu povo. Também abençoa, Senhor, esta obra, a qual nós estamos aí realizando alguns feitos na parte material deste templo. Que o Senhor continue nos dando a vitória. Esses lotes também, Senhor, que seja tudo para a tua glória, para também, Senhor, atender o teu povo aqui nesta casa de oração. Abençoa aquele que está desempregado e rogamos a bênção do Senhor sobre nós, no nome de Jesus. Podem recolher a oferta. Hoje não vamos cantar, não. Enquanto eles estão recolhendo, eu vou dando aqui os avisos. Meus irmãos, nós estamos gratos a Deus por esse final de semana que tivemos aqui. Foi um final de semana muito importante. Quero agradecer todos os irmãos que, de forma direta ou indireta, contribuíram, trabalharam, têm lutado para o bom andamento desta obra. E sabemos, irmãos, que por mais que às vezes a gente queira dar uma lembrancinha para alguém, ou para toda a igreja, porque todos merecem, é muito pouco, é um valor muito pequeno, perto da recompensa que receberão das mãos do Senhor. A recompensa que vem das mãos do Senhor, ela é justa, porque muitas vezes eu posso até recompensar algum de vocês, mas posso esquecer de algum feito. Mas o Senhor não esquecerá de nenhuma das vossas obras. Que Deus recompense. Vamos nos manter firmes aí. Avante, domingo é a ceia do Senhor. Se Jesus não voltar até domingo, nós estaremos reunindo aí para a grande festa da igreja, a celebração da ceia do Senhor. Que seja uma ceia fortalecida pelo Senhor, alegre, que possamos estarmos aqui valorizando esse momento da ceia do Senhor e glorificando a Deus. Quinta-feira teremos aí o nosso ciclo de oração. Hoje de manhã tivemos aqui o ciclo de oração. Foi uma bênção, né, irmã Estela? Deus usou a pastora Luci poderosamente na palavra,
sair daqui muito feliz com o Senhor, pela palavra recebida. Quinta-feira, se Jesus não voltar, nós teremos o ciclo de oração de novo. E sábado de manhã, toda terça, quinta e sábado, das 8 às 9 da manhã. Você que às vezes está de folga ou não está trabalhando esse horário, pode dar um pulinho aqui para orar conosco. Será muito bem-vindo ao exército da intercessão, irmãos. O clamor desta igreja tem subido ao trono da graça. Muitas vitórias, muitos livramentos, muitas bênçãos que têm chegado na sua casa. Não são os nossos méritos humanos, mas é a oração desta igreja, a misericórdia do Senhor que tem alcançado. E sábado também, nós teremos aí o nosso ciclo de oração. E sábado, irmãos, a gente vai estar colocando lá no grupo. Amanhã eu vou estar conversando com a irmã Mary sobre isso. Sábado é feriado, é o dia 2 de novembro, não é isso mesmo? Dia de finados, né? Todos os anos nós temos o nosso evangelismo. Já há mais de 30 anos o Ministério de Vila Nova faz esse trabalho de evangelização. Inclusive, o pastor, me faltou o nome dele agora, Zemílio. Pastor Zemílio é um pastor de muitos anos, né, irmão Laudir, do Ministério de Vila Nova. O pastor Zemílio fez esse trabalho chegar em vários estados do Brasil, pegando o seu carro, indo, inclusive, a gente mandou uma oferta à igreja, aqui, nós mandamos uma oferta de contribuição para ele pôr gasolina. Ele chegou até na Bahia, vão fazer esse trabalho lá, ele mandou as fotos para mim, da evangelização no dia 2. O ano passado, a orquestra fez um momento de apresentação lá. Esse ano eu não sei, né, maestro? Pensa aí e me dá a resposta depois, né? E nós convocamos a igreja para sair das quatro paredes e levar a palavra do Senhor, irmãos. Nós não vamos levar para os mortos porque eles já morreram, mas nós vamos levar para vivos. Eu estava, antes de nós entrarmos aqui, os adolescentes vão para a sala, vai ter o discipulado hoje, pastor Isaías? Podem ir para a sala, irmãos, vou liberar vocês. As crianças, quem está com as crianças? Professora das crianças hoje. Uma das nossas líderes aí, veja aí e me fala. Hoje eu falei rapidinho aqui no ciclo de oração, até estava pensando em deixar para falar isso só na ceia para os irmãos. Mas eu estava ali em Natal, e a gente estava numa barraca grande, uma barraquinha, e uma irmã, a gente vê que é uma senhora, já mais ou menos de uns 70 anos, entre 70 e 75 anos, e com a bolsa de lado, a Bíblia na mão, folheto na mão, e ela, muito educada, uma irmã, e ela passava e deixava aquele folheto, perguntava para as pessoas: vocês aceitam esse folheto? E eu vi várias barracas daquela dizendo não. E depois passavam algumas pessoas oferecendo para as noites da praia de Pipa, e aquelas pessoas ficavam desejosas, perguntando mais, querendo saber mais, e aquilo me trouxe uma tristeza tão grande dentro do meu coração naquela hora. Eu disse: Senhor, a Tua palavra diz que a condenação é esta: os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas eu meditando naquilo, eu vim embora com aquilo no meu coração, vendo o trabalho daquela irmã. Mas aquela irmã não desistia, porque uma barraca não queria, a outra não queria, mas depois, aquela irmã, tinha alguém que recebia aquele folheto, mas ela estava cumprindo o ID de Jesus. E aí, eu orando, dizendo: Senhor, tem misericórdia desse povo, que o mundo jaz no maligno. E sabe o que Deus colocou no meu coração? O Senhor disse para mim: e muitos estão dentro da minha casa,
eu também entrego a minha palavra e eles estão rejeitando. Dentro da casa do Senhor. Quando é que rejeitamos, pastor? Quando não ouvimos, quando não recebemos, quando não praticamos. Mas o Senhor dizia, como aquela mulher, continua pregando, continua falando, não desista. Irmãos, na tua família, não desista, continue falando, continue pregando, continue levando o Evangelho. A porta da salvação está muito perto de fechar. Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Tem dia que parece que a alma da gente geme mais forte, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Ele está chegando aí, irmãos. É tempo de nos prepararmos, é tempo de estarmos na presença do Senhor. Deus abençoe a pastora Genô, estava de viagem, retornou. E vamos, Deus abençoe o Nérito, né? Também, graças a Deus, está aqui hoje conosco. Filho da irmã Maria Média, Deus abençoe. Irmãos, sem delongas, porque a hora não nos espera. Capítulo 31. Talvez tenha alguém dizendo, meu Deus, pastor, não vai terminar logo essa história dessa caminhada, não? E nós vamos ver algo importante aqui. A terça-feira aqui, antes da minha viagem, nós falamos o capítulo 30. Eu quero meditar com os irmãos. Tem algumas informações também que eu salvei aqui. Quero compartilhar. Nós não vamos ler o capítulo todo assim, nós vamos lendo alguns pontos até onde der o horário. O capítulo, esse esboço aqui do capítulo 31 de Números, eu estava meditando nele. Eu quero ler primeiro alguns versículos com os irmãos. Deixa eu ver onde eu fiz a minha anotação aqui. O versículo 1 até o 6 vai ser os primeiros versículos que nós vamos ler aqui. Esse capítulo de número 31, eu meditando nele, principalmente hoje, período da tarde, eu estava meditando, tirando algumas lições, buscando alguns subsídios em algum material que nós temos e também até mesmo tirando algumas dúvidas na própria internet aqui de alguns fatos importantes. A gente vê a riqueza da palavra de Deus, o quanto nós temos lições tão valiosas. E às vezes nós lemos um capítulo desse, não prestamos atenção e achamos que, às vezes até que não tem tanto valor, né? Mas nós vamos vendo aqui que diz assim, e falou o Senhor a Moisés dizendo, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. Nós vamos primeiro ficar até esse verso de número 6, porque ele vai nos trazer algumas coisas muito valiosas, e é bom a gente também olhar esse texto e saber, irmão, que havia uma cultura ali, uma cultura dos antigos, uma cultura nas batalhas, uma cultura a respeito das guerras contra os inimigos ali, mas a gente pode tirar lições tão importantes para os nossos dias de hoje, dentro desse capítulo aqui a gente pode extrair. E a primeira coisa que nós vemos aqui, eu acho interessante porque o capítulo aqui ele vai mostrar Deus chamando Moisés e falando para Moisés que era para ele preparar, era um momento de peleja, era um momento de batalha. E eu fiquei prestando atenção, algo importante, acerca
do valor de uma liderança e a responsabilidade de uma liderança e o compromisso que esta liderança deve ter em obedecer às instruções da palavra de Deus. E quando eu digo líder, eu posso dizer o pastor, liderança de departamentos, e posso dizer também um pai, uma mãe, liderança na sua casa, na sua família. Nós sabemos que os midianitas, eles provocaram muito o povo de Israel com as suas idolatrias e as suas imoralidades, fazendo com que o povo de Israel desobedecesse à ordem de Deus. A gente vai ver nesse texto aí também, que houve algumas mulheres daquelas que tiveram relacionamentos imorais com os filhos de Israel. E chega um momento que Deus ainda vai dar uma peleja para Moisés instruir aquele povo. Aí eu fico observando que o Senhor diz para ele, tem uma peleja, tem uma ordem para ser dada, tem uma batalha para ser vencida, e depois disto eu te recolherei. Irmãos, isso falou muito comigo. Volta lá, Júnior, Bruno, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, repetindo a leitura que fizemos, vai lá e vinga, depois recolhido serás, ao teu povo, e já pronto ali, já quase chegando o tempo, ainda tem mais algumas histórias. Mas Moisés sabia que o seu tempo já estava bem no finalzinho da sua história, da sua caminhada. Mas o Senhor estava trazendo instruções importantes. E isso me chamou muita atenção, porque nós estamos numa jornada espiritual em um mundo moderno. E qual tem sido a mentalidade desse mundo moderno? Eu faço o que eu penso, o que eu acho, o importante é eu estar feliz no momento, não importa se vai ter consequências, não importa o que o pai orientou, a mãe orientou, o pastor orientou, a palavra está orientando, e muitas vezes nós queremos viver da nossa própria maneira, do nosso próprio pensamento, das instruções do mais enganoso de todos os órgãos que temos, que a Bíblia diz que mais enganoso de tudo é o coração. E Moisés, ele nos traz uma instrução muito maravilhosa aqui, porque a importância de obedecer à vontade de Deus. E vai mostrar aqui que ele teve ali naquele momento que obedecer uma ordem rigorosa de Deus. Irmãos, às vezes Deus vai nos dar algumas instruções, algumas ordens, que parecem ser fáceis de realizarmos. Mas às vezes Deus também nos dará instruções que não serão fáceis de serem executadas, de obedecer. Existem coisas na nossa vida, pastor Marcelo, que a gente obedece assim, sem sacrifício nenhum. Mas existem outras coisas que o Senhor vai nos exigir obediência, que vai nos custar, que vai nos fazer ter que enfrentar determinadas situações, mas a primeira coisa que tem que haver no nosso coração, um coração disposto a obedecer. Irmãos, existem muitas pelejas na nossa vida, existem muitas pelejas na nossa caminhada espiritual, mas para vencermos estas pelejas, nós precisamos de obedecer de forma rigorosa as instruções, as ordenanças da palavra de Deus. Não adianta a gente querer fazer mais ou menos, ou obedecer em parte, e colocar a nossa própria vontade para fazer, ou dizer, mas eu acho que isso não tem problema eu fazer assim. Mas Moisés, Deus chama ele, Deus fala com ele, para que ele possa estar dentro daquele desafio, trazendo uma orientação para ele, da maneira que ele deveria fazer. Irmãos, o crente que tem intimidade com Deus,
O crente que tem intimidade com a palavra de Deus, ele tem instruções necessárias para vencer qualquer batalha da sua vida. Temos instruções. E Moisés foi instruído pelo Senhor. E dentro daquela instrução, Deus então traz para Moisés as instruções, dizendo para ele, no versículo 3, e aí ele vai e ele diz ao povo, falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança ou a justiça do Senhor contra eles. Então Moisés, ele prepara o povo para uma batalha. Irmãos, nós precisamos de estarmos preparados, fortalecidos, revestidos de toda a armadura de Deus, para enfrentarmos dia mau, como a irmã Lúcia está enfrentando, e outros estão enfrentando várias situações do dia mau. E a Bíblia diz que depois de ter feito tudo, revestir, preparar, ficar firmes. É a ordem que Paulo trouxe ali, a carta aos Efésios. Nós precisamos nos revestir. Irmão, a gente não pode sair à peleja de qualquer maneira. Nós não podemos enfrentar as lutas familiares de qualquer maneira. Nós não podemos enfrentar as lutas espirituais de qualquer maneira. Por que tem muita gente sendo derrotada? Tem muita gente com a vida destruída, porque muitas vezes não enfrentam as suas batalhas, obedecendo às ordens de Deus, no centro do querer, da obediência do Senhor. E nós somos um exército de Deus, nós somos a igreja do Senhor, irmãos, e Deus nos chamou para enfrentarmos as batalhas. Nós estamos vendo a nossa nação passando por N situações, tantas coisas querendo ser colocadas, tantos líderes religiosos introduzindo coisas mundanas e tantas outras coisas no meio do seu povo, do povo de Deus. Mas a igreja precisa de estar fortalecida, a igreja precisa de estar revestida, a igreja precisa de estar preparada para enfrentar os medianitas. Irmãos, assim como Moisés convocou aqueles soldados, Ramande cantas tu de couvas nébia, nesta noite, soldado de Cristo que está aqui, Deus está te convocando para a causa do reino. Deus está te convocando para a defesa do reino. É tempo da gente se posicionar, e a Bíblia nos diz aqui, que eles armaram, versículo 4, 1000 de cada tribo, aleluia, entre todas as tribos de Israel enviareis para a guerra. Deus estava dando a ordem, irmão, faça parte dos 1000, não fica de fora assistindo a peleja, entra para a peleja junto. Eles uniram, era cada tribo, não era tribo separada, um vai e o outro não vai. As tribos todas se uniram. Irmãos, se nós como igreja, se nós como família, marido, mulher, filhos, unirmos, irmãos, para as pelejas que estamos enfrentando nesta última hora, de acordo com as instruções da palavra do Senhor, tem batalha vencida, tem vitória, tem a bênção de Deus. Os medianitas que se levantam de todas as maneiras querendo introduzir algo no nosso meio, na nossa casa, vai cair por terra em nome de Jesus, porque o soldado Ramande Cantarabassu de Covas Nébia se posicionaram para a batalha. Não é tempo da gente ficar de braço cruzado, irmãos. Não é tempo da gente estar vendo a destruição na nossa casa, a destruição no meio dos nossos jovens, na obra de Deus, e ficarmos acomodados. Deus está te convocando nesta noite, Deus está me convocando nesta noite, dizendo: se posicione, soldado, se coloca na brecha. É todos, irmãos, era cada tribo, o Senhor estava chamando. Nós estamos na última hora da igreja na terra.
Os medianitas estão aí infiltrando coisas através da mídia, da televisão, de tantas outras coisas que nós vemos por aí no nosso dia a dia, dentro das escolas, das faculdades, nas ruas, no nosso local de trabalho. A todo tempo estamos sendo bombardeados, e da mesma forma que foram com eles, idolatria e imoralidade, que levaram os filhos de Israel a pecarem. E quantos de nós têm caído, tem entrado em muitas situações dessas, e às vezes sem temer a Deus. Mas sabe por quê, irmãos? Porque deixamos de obedecer às instruções da palavra, nos tornamos carnudos, carnais, fazendo a nossa própria vontade. E a Bíblia diz que o carnal, ele não pode entender as coisas espirituais, mas quem é espiritual está vendo que a terra está inflamada pelo vil tentador, e que é tempo de mudança, é tempo de posicionamento, é tempo de nos colocarmos na brecha. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui verdades notáveis para as nossas vidas. Moisés então ordena aqueles soldados, e a ordem de Deus foi para que matassem todos os homens daquelas tribos, dos midianitas, todos. E algo que eu trouxe aqui, isso nos desafia a buscar a orientação de Deus em todas as áreas da nossa vida, e tomar decisões que estejam alinhadas com a sua vontade, independente das circunstâncias. O que está nos chamando a atenção? Irmãos, eu como pastor, às vezes eu vejo as pessoas vêm buscar um conselho, mas eles já vêm com tudo pronto. Parece que eles querem só assim: o pastor vai escutar, mas eu já trouxe tudo pronto, ele vai pôr a mãozinha dele e já abençoar do jeito que eu quero. Só que as coisas não são assim. Nós precisamos, nesta geração que nós estamos vivendo, buscarmos a orientação de Deus. Hoje eu vi um videozinho da nossa igreja lá da Vila União, e uma das irmãs estava falando ali numa da festividade. Eu não sei se era a cantora que estava louvando ali, ou a pastora que estava ministrando, não me recordo bem. Mas ela dizia assim: olha, os nossos irmãos se convertiam ao Senhor. E ela contando que um irmão se converteu, e de uma família grande, e viviam trabalhando na roça, e um dos parentes soube que aquele homem tinha convertido. E ele vai atrás daquele sobrinho, era um tio, e ele chega lá, ele estava lendo a Bíblia, já com sede de comer a palavra, de aprender da palavra. E o tio dele disse: então você está nesse negócio de ser crente? E ele disse: eu vim aqui para tirar isso da sua cabeça. Ele falou: o problema é que o senhor não vai mais dar conta, porque não está mais na cabeça, já desceu para o meu coração, e ninguém mais pode arrancar daqui. Irmãos, que coisa maravilhosa é quando a palavra do Senhor não está apenas na nossa cabeça, no nosso entendimento. Eu sei do versículo, sei aonde está, cito ele de cor e salteado, mas não pratico. Mas quando ele desce no coração, a gente faz como o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando ela está guardada no coração, irmãos, não tem luta, não tem medianitas, não tem ninguém que vai arrancar, porque está arraigada em Cristo Jesus. É tempo de nós nos colocarmos e dizer: Senhor, eu quero que em todas as áreas da minha vida, as decisões que eu venha tomar estejam alinhadas de acordo com a tua palavra, Senhor, com o teu querer. Deus quer fazer. O pastor Josué falou domingo na reunião sobre o alinhamento das nossas igrejas. E Deus quer nos alinhar, irmãos, de acordo com a sua palavra, com a sua vontade, com o seu querer. Aleluia! E o Senhor disse: extermina todos os homens. E nós vemos aí o versículo de número 7. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor. De que forma eles entraram na peleja, irmão? Como o Senhor ordenara. Como você tem entrado nas suas pelejas? É como o Senhor ordenou,
ou aquela colega de trabalho, ou Facebook, ou WhatsApp, ou alguém que não serve ao Senhor. O que diz o Salmo 1? Quem é feliz? Quem é bem-aventurado? Quem é próspero nas suas decisões e na sua vida? Alguém lembra a instrução do Salmo 1? Aquele, vamos lembrar? Esquecemos, irmão? Vamos lá, me ajuda. Bem-aventurado é aquele que não anda. Vamos lembrar lá, Bruno? A gente precisa lembrar esse Salmo 1. Eu vou fazer igual a história do pastor, que um dia o pastor Jorge contou aqui, que ele pregava o Salmo 23 todo culto, e um dia alguém chamou o presidente e disse, olha, tem misericórdia, manda o pastor mudar a página, que todo culto o senhor vai ver. Ele vai pregar o Salmo 23. Quando ele começou a pregar, eu falei para o senhor, é o Salmo 23. Aí termina o pastor, o presidente pergunta, o que vocês aprenderam com o Salmo 23? E o povo não sabia. Ele disse, pastor, continua pregando o Salmo 23. Bem-aventurado o homem. Para só um pouquinho. Quem tem sido o seu conselheiro? Quem tem sido o meu conselheiro? É ímpio, irmão? Ou é a palavra de Deus? Nem o que tem nos detido? Qual é o caminho que está nos detendo? Quais são os princípios e valores que estão nos detendo? O que o caminho dos pecadores está detendo na nossa vida? Nem se assenta na roda dos... Roda de escarnecedor não é o nosso lugar. Mas aí ele diz assim, olha a diferença. Verso 2. Antes, aleluia. Irmãos, vamos ser sinceros conosco mesmo. Será que quando a gente pega esta palavra, a gente tem prazer mesmo? Será que ela enche a gente de gozo à medida que a gente vai lendo? Será que nós temos prazer em tirar um tempo? E aí eu vou lançar uma pergunta, fica para mim, para você e o Espírito Santo, eu e o Espírito Santo. Você tem lido esta palavra? Você tem meditado nela? Ou apenas sabe alguns versículos? E na sua lei medita de dia e de noite. Esses dias eu brinquei com uma pessoa, a gente fala isso, mas eu não fico aqui julgando e nem fico querendo criticar ninguém, mas a gente riu junto e achamos engraçado. Porque esqueceu o celular aqui na igreja, já tem vários meses atrás, esqueceu só o celular. E aí era tarde da noite, meu telefone tocando, disse, pastor, eu preciso de buscar o meu celular. Aí eu vim aqui, irmão de Ló, peguei o celular, levei, né? A pessoa foi lá em casa e buscou. Só que quando eu cheguei aqui, eu achei também algumas Bíblias no banco e ninguém voltou para buscá-las. A Sidmar postou nos achados e perdidos da igreja as Bíblias. E aí a gente fica, irmãos, pensando, né? Não criticando, nem abusando, porque todos nós estamos sujeitos. Eu mesmo já esqueci meu celular aqui também muitas vezes, que às vezes eu coloco ali, quando eu vejo os irmãos fechou a porta, eu saio conversando e vou embora. Mas retorno também para buscá-lo. Mas o que acontece? A gente precisa de fazer um pouco de uma avaliação na nossa vida e saber se o que nós lemos aqui, e às vezes até dizemos, se é verdade, se é aquilo que está. Porque se não for, irmão, nós temos um recurso. Ir para os pés de Jesus e dizer para Ele, Senhor, eu estou seco. Eu não tenho prazer da Tua palavra. Os meus desejos estão voltados para os conselhos dos ímpios. A minha vontade é de estar na roda dos escarnecedores. O caminho que está me detendo não é o caminho da santidade, mas dos pecadores. A gente precisa ser sincero diante do Senhor e dizer, Senhor, me dá um coração regenerado, um coração que tenha prazer pela Tua lei, um coração que se alegra com a Tua palavra e tem sede e fome pela Tua palavra. Nós precisamos rasgar diante do Senhor, irmãos, e dizer, Senhor, o Senhor fala, mas eu não obedeço.
O Senhor usa profeta, o Senhor usa o pregador, o Senhor usa o pastor, mas eu não obedeço. Senhor, me dê um coração obediente, porque a minha vida é sacrificar, mas o Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E é isso que nós precisamos. E eles fizeram, voltando ao texto, conforme a ordem que o Senhor dera a Moisés. E às vezes a gente é tão questionador, né? Deus dá uma ordem, a gente fica questionando. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos Midianitas, a Eve, e a Requém, a Zuri, a Uri, a Reba. 5 reis dos Midianitas também, a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos Midianitas, e as suas crianças também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, nas alturas de Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação, saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais dos exércitos, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. Moisés disse-lhes: deixaste viver todas as mulheres? Só um minutinho, irmãos. Porque a ordem de Deus era que aquelas que agiram de uma forma imoral, que elas também deveriam ser mortas. Deus havia usado Moisés para dar uma ordem, e quando Deus usa Moisés para aquela ordem, o que nós vemos que aconteceu ali? Deus, ele é soberano. Ele sabia o porquê que ele estava dando aquela ordem, para que exterminasse quem deveria ser exterminado. Muitas vezes, irmãos, Deus dá uma ordem para a gente tirar algumas coisas da nossa vida, e a gente não tira aquilo que o Senhor deu a ordem por completo. Às vezes nós matamos as raposas, mas a gente fica ali alimentando as raposinhas. Eles mataram os mais bravos, que eram os homens, mas a ordem do Senhor também contra aquelas mulheres que já estavam contaminadas, e também praticou ali a imoralidade. Deus fala com Moisés, Moisés obedece, Moisés retorna, ele se retira do meio do povo, ele manda, ele convoca, e eles vão. Parece que eles fizeram tudo certinho, mas eu fico imaginando Moisés e o sacerdote Eleazar saindo, talvez com o pensamento, pastora Luci, pastor Washington, dizendo assim: obedeceram, fizeram como o Senhor ordenaram. Mas quando eles chegam, eles já vê algo que não estava de acordo. Irmãos, quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Deus dá uma ordem. Deus usa o Espírito Santo, venha no nosso coração. Deus usa circunstâncias, Deus usa tantas coisas. Mas Ele deixou o Espírito Santo, que é Deus, para estar direcionando a sua igreja, guiando a sua igreja. Por isso a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Irmãos, Deus ninguém engana. Não adianta a gente querer ludibriar o Senhor e dizer: Senhor, mas eu fiz tantos % da ordem que o Senhor deu, que Deus não vai nos aplaudir por isso. E Moisés fica irado. E Moisés faz uma pergunta: por que deixaste viver todas as mulheres? Irmãos, quem sabe nesta noite, o Senhor está falando comigo e com você. Por que você tem deixado viver algumas coisas
que Deus diz para exterminar da sua vida, para tirar da sua vida, para eliminar da sua vida. Às vezes o Senhor está nos dando esta ordem e perguntando para mim e para você, como que você quer vitória nas batalhas? Como que você quer ser bem-sucedido? Se ainda algumas coisas que eu dei ordem para tirar e não tirou. Irmãos, Deus conhece a nossa fragilidade. Deus conhece a nossa estrutura. E tem coisas, se a gente não tirar, a gente vai cair da fé. A gente vai sucumbir, a gente vai afastar da presença do Senhor, a gente vai trazer pecado para a nossa casa, para a nossa vida, destruição, e a gente não atenta para isso, porque no momento parece que não tem problema. Eu sei que é difícil, irmãos, principalmente hoje ministrar uma terça-feira dessa, mas eu vou fazer a vontade do meu Senhor, porque Ele quer a minha vida e a sua transformada. Aleluia! E nós devemos lembrar que a gente só vai desfrutar das bênçãos do Senhor se nós tivermos no nosso coração disposto a fazer o que o Senhor tem falado. E eis que estás fora as que, por conselho de Balaão, deram ocasião. Lembra quem são essas mulheres agora? Vocês lembram do conselho de Balaão? Lá atrás, disse, eles não vão cair nisso, mas a gente vai misturar ali, fazer uma mistura, e depois que tiver aquela mistura, você vai ver, eles não vão ganhar, eles vão afastando, eles vão dando lugar para a carne, e aí ele disse, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor, por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem, entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. O que ele estava dizendo? Vocês vão eliminar tudo aquilo que ainda traz a lembrança, tudo aquilo que ainda mostra o pecado dos filhos de Israel, a transgressão dos filhos de Israel, deitando-se com eles. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial. Depois ele fala de um tempo ali de santificação, de purificação, depois da peleja. Irmãos, parece uma palavra tão dura para os nossos dias. Eu já ouvi até pessoas na internet dizendo que o Deus da Bíblia é um Deus sanguinário, é um Deus malvado. Só que a gente vai ver a cultura da época, a gente vai ver tantas coisas daquela época, daquelas guerras que aconteciam. E quando nós vemos aqui, esse fato nos traz uma lição muito importante, a necessidade de manter a pureza espiritual. Irmãos, se tem coisa que nos fez pecar, para que a gente ainda quer isso na nossa vida? A gente vai viver pecando a mesma coisa até quando? Até a espada de Deus passar? Até a correção do Senhor chegar de uma forma de eliminar? Até quando a gente vai brincar com o Senhor? Ah, pastor, mas o Senhor está sendo rude com Deus. É Deus de amor, mas Ele também é fogo consumidor. E é por falta da gente ensinar isso à igreja que muitas pessoas estão achando simplesmente que vão viver apenas na paisagem. Mas o Senhor nos chamou para uma vida de santidade. O Senhor nos chamou para uma vida de espiritualidade. Irmãos, não adianta ficar jejuando, pondo ciclo de oração, clamando, Senhor, faz a tua obra. Se nós, os soldados, não nos posicionarmos e queremos viver, a gente vê que por causa do pecado de Acã, toda a congregação de Israel pagou um preço, perderam uma guerra, uma batalha. Às vezes Deus quer honrar a sua família, mas às vezes por causa de uma atitude nossa que não está de acordo com a palavra, todos sofrem o dano, irmãos. A gente precisa estar atento para isso, é a realidade da vida. Decisões, atitudes que nós tomamos, até quando nós vamos ficar desse jeito? Aleluia! É tempo de mantermos a pureza. Os midianitas haviam exercido uma influência corrupta sobre o Israel, levando a idolatria, como eu já falei, a imoralidade, e agora era decisão de purificar, até os despojos da guerra tinham que ser purificados.
é tudo. É corpo, é alma, espírito, santificados para o Senhor, como disse Paulo, se eu não me engano, aos Tessalonicenses. Temos que manter. Irmãos, a igreja está vivendo os seus dias terríveis na terra. A gente sabe que até para o pastor pregar algumas coisas na igreja hoje, pode estar sendo levado à prisão. Mas não importa, a palavra vai continuar falada, esse livro só vai selar depois que a noiva foi embora, depois dos acontecimentos do Apocalipse. Mas enquanto ela está aqui, aberta, é a boca de Deus falando com a sua noiva. É Deus falando comigo e contigo. É tempo de manter a purificação. É tempo de manter, igreja, a santidade. A Bíblia diz, santidade convém à minha casa. Deus não mudou, os tempos mudaram, os homens mudaram, mas a palavra é a mesma. O Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pode, pastor, pregar ao contrário. Pode muitas vezes querer alguém pegar um evangelho distorcido, mas a palavra ainda é viva e eficaz, é como espada de dois gumes, que penetra até o mais profundo da alma. E feliz somos nós, irmãos, quando aceitamos a correção do Senhor, quando aceitamos o Senhor pegar na nossa mão e dizer, volta pro caminho, andai nele, colocai a vida em retidão com ele. E às vezes nós observamos que até pessoas que há anos servindo o Senhor, de repente vão deixando se corromper. Irmãos, cuidado, nós temos que estar pregando o Evangelho fora. Todas as classes de pessoas, em todos os lugares, nós temos que levar a palavra do Senhor. Mas a gente não pode misturar, não podemos nos contaminar, não podemos ter os mesmos pensamentos do mundo, não podemos andar como o mundo anda. Não podemos pensar como o mundo pensa. O Senhor, na sua palavra, usando Tiago, disse, olha, se a gente quer amar o mundo, o que acontece? Foi Tiago ou João? Foi João? Foi João. Quem quiser amar o mundo, saiba que você pode amar o mundo, mas você se torna inimigo de Deus. E a palavra nos mostra que o Senhor disse, purifique, santifique, mantenha-se firmes. Irmãos, tem tantas pessoas que venceram tantas pelejas dolorosas da vida, irmão Anderson, venceram pelejas tremendas. E aí você pensa, venceu esta peleja, agora vai ficar mais crente, vai fazer mais a obra, vai ter mais testemunho para dar, mas esqueceu de santificar e purificar depois da peleja, irmãos. Esqueceu de manter firme, de acordo com a palavra do Senhor, parece que venceu aquela batalha, já está tudo bem. Mas aí é tempo da gente verificar, depois da batalha, o que a gente ainda esqueceu de combater. O que ainda ficou no meio que a gente trouxe. E a decisão ali, irmãos, que estava na vida deles, de fazer aquela purificação, em um mundo repleto de distrações e tentações, devemos buscar manter a nossa pureza espiritual, afastando-nos do pecado e das influências malignas. O inimigo, ele nunca vai desistir. Ele sempre vai tentar. Por isso que o hino da harpa 75 diz, tentado não cedas, ceder é pecar. Todos nós somos tentados, todos os dias. E não precisa nem de você sair de casa, irmão. Esse aparelho aqui, ó, tem coisa que você nem está buscando, mas parece que o diabo já diz assim, hoje eu vou mandar a flecha lá. Hoje ele está mais frágil. Hoje ela está mais frágil. Hoje eu vou mandar. E aí o inferno se prepara. Mas quando chega diante de um soldado que está na obediência, em comunhão com o Espírito Santo, cheio o coração da palavra, quando a tentação chega, tem escudo, tem espada do Espírito, tem uma vida de oração,
Aí a gente usa aquele termo que as pessoas usam aí fora, dizendo, para trás de mim, Satanás. Porque ele está equipado. Irmãos, todos nós estamos sujeitos. Não tem pastor, não tem grandes pregadores. A Bíblia diz que quem está em pé deve cuidar para que não caia. A todo tempo somos bombardeados. Mas nesta noite o Espírito Santo que está aqui está nos alertando e dizendo, soldado, se prepare para as batalhas, se posicione contra as influências deste mundo, se purifique, mantenha afastado do pecado e das influências malignas. Quando o pecado vem, qual é a ordem de Deus? Brinque com ele. Qual é a ordem do Senhor? Foge de toda a aparência do mal. Toda a aparência do mal. Irmãos, e quem tem o Espírito Santo tem uma coisa preciosíssima, chamado discernimento espiritual. Se nós estivermos assim com o Senhor, irmão, nós não vamos viver com olhos carnais, os nossos olhos são espirituais, dizendo, essa armadilha aqui é do inimigo, não caio nela mais. Até já caí, mas não caio mais. Essa amizade aí, ó, tem uma influência maligna, querendo entrar na minha casa, querendo destruir, fazer isso, porque tem pessoas assim, irmãos, usadas pelo inimigo, que vêm enviadas pelo inferno, para trazer tristezas, tirar a gente da presença do Senhor. Irmãos, eu vou falar uma coisa com muito temor e com muito amor a esta casa de oração. Às vezes, até no nosso meio, o inimigo pode enviar alguém para tentar tirar a nossa paz, a nossa fé, a nossa comunhão, nos criticar, fazer a gente parar, desistir, não prosseguir na nossa caminhada. Mas é por isso que diz, depois de haver feito tudo, fica firme. Fica firme. Permaneça firme. E eu já encerro aqui. Moisés e o sacerdote, eles representam a autoridade espiritual, uma ligação entre o povo e Deus. E isso nos lembra que na nossa jornada espiritual, também devemos buscar orientação de homens e mulheres, de líderes espirituais, para garantir que as nossas ações estejam alinhadas com os princípios divinos. Por isso, você, mulher de Deus, esses dias eu disse para a pastora, alguém pedindo um conselho, era uma pessoa bem mais nova, eu disse, a Bíblia manda as mais velhas ensinarem as mais novas. E a Bíblia, ela é tão maravilhosa, que ela diz assim, ensine elas até a ser boas donas de casa. O marido reclamando que a mulher não cuidava das coisas da casa, ele trabalhava o dia todo, chegava e ainda tinha que fazer as coisas da casa. Eu disse para ela, ensina. Deus quer nos ensinar. Irmãos, e um ensinamento desse, que parece que não é nada, ensina alguém a ser boa dona de casa, está resguardando o casamento dela. Ensina os homens mais velhos. Eu deixo essa palavra falando para mim e para você. Olha, irmãos, nós temos a responsabilidade, até na nossa adoração, no nosso comportamento na casa de Deus, de ensinar as crianças, os adolescentes, os jovens, os recém-chegados, nascidos na fé. Nós precisamos estarmos prontos. Irmãos, a igreja precisa de mulheres espirituais, que quando alguém vier para falar alguma coisa de problemas da sua casa, não seja aquelas mulheres que dizem, não, larga logo dele, parte para outro, vida que segue. Tem umas irmãzinhas usando tanto esse termo, vida que segue. Segue sem Jesus, sem a orientação de Deus e para o inferno, para a destruição. Irmãos, não tenham medo, sejam cheias do Espírito Santo, mulheres. Sejam mulheres prontas para dar orientações, ribicantas tu decolvas nébia, de acordo com a palavra.
Muitas chegarão a vós, mulheres. Muitas estarão diante de vocês. E são vocês os instrumentos que Deus vai usar para levantar estas mulheres desta geração, para que elas façam a diferença e o inimigo seja envergonhado. Homens, é tempo da gente posicionar como homens, varões de Deus, homens de caráter, homens de exemplo, homens que se colocam na brecha para que Deus use e a gente ajude outros homens. Homens, irmãos, que se posicionem como sacerdotes dentro da sua casa. Homens que levem a sua casa a oração, a espiritualidade. Homens que se colocam na brecha para dizer: Senhor, usa-me nesta geração. Homens que estão lá no trabalho e um monte de homens profanos vem trazer ideias para você e você vem dizer para ele: desta vida eu já saí, agora é tempo de você também aceitar Jesus, porque ainda há esperança para a tua alma. Obreiros, é tempo da gente se posicionar na casa do Senhor, até o nosso comportamento no altar, o nosso glória a Deus, a nossa vida diante do Senhor deve ser exemplo para o rebanho. Deus quer levantar uma geração transformada, uma geração regenerada, porque a nossa jornada espiritual, na nossa caminhada, tem que estar alinhada com os princípios da palavra de Deus. Nós não somos perfeitos, irmão. Penso tanto que eu apanho quando eu estudo essas mensagens. Que eu digo: eita Jesus, já vou para a tua casa com o lombo ardendo. Porque o Senhor diz que a quem muito é dado, muito será exigido. Tem dia que eu tenho dó de mim mesmo. O dia que eu chegar diante do Senhor para ter que dar conta da minha vida, da minha família, do meu ministério e da obra de Deus. Mas o Senhor é conosco. Se fosse André sozinho, já teria perecido. Mas tem o Espírito Santo. Tem uma igreja que ora por mim. Tem um povo clamando por esta causa. Ramai e decanta, se coloca em pé. Irmão, você não está sozinho nesta peleja. Caiu, levanta. Tem alguma destas coisas que o Senhor está falando, porque Ele nos ama. Ele quer nos encher da sua graça. Ele quer nos encher do seu Espírito.